A graça e a paz a todos. Obrigado, Cida, pela oração. Vamos estar dando início ao nosso estudo aqui nessa noite. Eu convido você a abrir em Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 até o 34. Enquanto vocês abrem, eu queria fazer assim um relato histórico na nossa igreja, Esse estudo, esse tema não é um tema assim muito trabalhado em nossas igrejas, em forma geral. Claro, é um tema importante, sempre é bom estarmos estudando ele, mas eu tenho um dado histórico, porque nós estudamos esse tema no passado, quando ainda estudava muito com revista de escola bíblica, e eu tenho aqui anotado, e é importante que ela está aqui hoje à noite, No dia 21 de janeiro de 2009, não sei se todos aqui já eram nascidos em 2009, mas a diaconisa Andréia, oi, esse estudo, por exemplo, a última vez que foi dado aqui na igreja sobre as alianças, pelo menos assim, com respeito à escola bíblica, a Andréia que deu esse estudo, em 2009, Andréia, marquei, até porque essa revista é uma boa revista e o conteúdo dela é bom. E está aqui a diaconisa Andréia, congregação da Nova Angra, na época era congregação, no dia 21 de janeiro de 2009. É, muito legal isso, Por isso que é bom a gente anotar. Então, nosso tema hoje é a formação do povo de Deus, as alianças que Deus fez, ok? Jeremias 31, está aberto aí? Vamos lá, Jeremias 31, do 31 até o 34, nosso texto base. Se alguém não trouxe a Bíblia, caso alguém tenha vindo aqui à igreja e não trouxe a Bíblia, pode acompanhar no telão aí, no nosso data show, tá bom? É a mesma versão que eu vou ler aqui. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Esse texto, no passado, ele é uma promessa, ele é uma referência à nossa realidade dos dias de hoje, igreja. Mas nós falaremos melhor sobre a nova aliança, a aliança eterna em Cristo Jesus. Mas até chegar em Cristo, nós precisamos entender o estudo sobre alianças em todo o decorrer da história bíblica, ok? E é isso que nós estaremos fazendo agora já de início. Como é que Deus se relaciona com o homem? Ou, como é que Deus tem se revelado ou se relacionado com o homem em toda a sua história? A Bíblia vai nos ensinar que Deus tem se relacionado com o homem através de alianças, Desde a criação, o relacionamento entre Deus e o homem tem sido definido por promessas e requisitos específicos. Deus tem trabalhado com o homem por meio de alianças. E nós vamos ver isso melhor à frente com respeito a várias passagens bíblicas, Por que é importante estudar as alianças de Deus? Semana retrasada, o pastor Felipe falou do início da história, que começa não com o homem, começa com Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Onde estava o homem aí? Não, em nenhum lugar. O homem não existia. O homem passou a existir depois.
a Bíblia começa e termina falando somente sobre o próprio Deus. O personagem principal da Bíblia é o Senhor Deus. A revelação plena de todo o plano da redenção está na pessoa do Senhor Jesus, e que é realizada na vida dos salvos pela pessoa do Espírito Santo, que nos santifica, que nos salva, que nos convence, a Trindade sendo manifestada em toda a história. Mas o fato é que o personagem principal é o próprio Deus, não o homem. E por que é importante estudar as alianças de Deus? Porque nós vemos nessa doutrina o interesse incondicional de Deus por sua criação e a manifestação do seu amor ao seu povo. O homem caiu, e uma vez caído, o homem não tem condições de vir por si mesmo até Deus. Mas Deus não. Deus vem ao encontro do homem. É Deus quem toma a iniciativa. E nós vamos ver na doutrina das alianças, Deus vindo até o homem e fazendo um pacto com o homem, realizando, colocando sim, vamos dizer assim, normas, vai colocando situações onde o homem é colocado diante de um pacto com ele, de um relacionamento com ele, onde ambos têm responsabilidade. Deus coloca uma promessa desde que o homem se submete à sua aliança. Deus vem redimindo a criação do caos, estabelecendo os meios de salvar o homem das terríveis consequências do pecado. Deus faz aliança com o homem, trazendo esperança diante da queda que o próprio homem conduziu, ou o próprio homem produziu, melhor dizendo. O homem é o culpado, mas Deus tem manifestado esperança. E é interessante uma colocação do Dr. Wayne Grudem, quando ele diz que a nossa ruína foi total, mas ela não precisava ser eterna, porque no decorrer da história, Deus vem entrando na história, vem manifestando a graça dele, vem manifestando a aliança dele, vem manifestando a vontade dele, mesmo com pessoas imperfeitas, mas Deus manifestando uma aliança perfeita e que vai ter a concretização na aliança final, que é na pessoa do Senhor Jesus. Amém, igreja? Estão conseguindo acompanhar o pensamento? Vamos lá. Definição. Vamos começar definindo então aliança. O que seria de uma forma geral a definição de aliança? Segundo aqui uma definição, da onde eu pesquisei, diz o seguinte: ele é um acordo entre duas pessoas ou dois grupos, envolvendo promessas de ambas as partes. A palavra hebraica traduzida por aliança geralmente significa reciprocidade, né? Ambos com responsabilidades nessa aliança, nesse acordo, enfatizando o relacionamento subjacente a todas as alianças. Alianças humanas ou tratados eram feitos entre iguais. Essa é uma ideia básica, entre iguais, ou entre um superior e um súdito. As alianças divinas, agora entrando mais especificamente na Bíblia, porém, são sempre desse último tipo. Qual é o último tipo? Entre um superior e um súdito. E o conceito de aliança entre Deus e seu povo é uma das verdades teológicas mais importantes da Bíblia. Por exemplo, a sua Bíblia, ela é dividida em duas partes. Quais são as duas partes principais em que a Bíblia é dividida? Falem para mim, vocês. O Antigo e o Novo Testamento. Olha aí a aliança sendo colocada em prática nas nossas Bíblias. Algumas Bíblias antigas costumavam chamar de o Antigo Pacto, e agora o Novo Pacto. Pacto e aliança são mesmos termos usados para esse estudo. Viram que, de uma forma geral, vocês conseguiram entender de uma forma geral o que é aliança? Essa é uma ideia de uma forma geral, mas biblicamente está sempre colocada entre o superior e seu súdito, Deus e o seu povo. Até porque, irmãos, se nós formos olhar a nossa condição, nós e Deus, é uma coisa assim, completamente
infinitamente longe. Deus está infinitamente acima e nós estamos muito aquém de quem Deus é. O mesmo doutor Wayne Grudem, numa definição sua, diz o seguinte, vou avançar, para vocês acompanharem. Ele diz que uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Por que um acordo? Porque está relacionado entre duas pessoas. E vocês vão ver em alguns textos mais à frente aonde eu quero chegar, o que eu estou dizendo aqui. Mas sempre entre duas pessoas. Ele é imutável. Por que imutável? Porque uma vez estabelecido, ele não pode ser alterado. Não pode ser mudado. É imutável. Ele pode ser suplantado ou substituído por outra aliança ou pacto, mas nunca alterado. E divinamente imposto, porque ensina que o homem não pode negociar com Deus ou alterar os termos desse acordo. O homem não tem condições disso. É Deus quem estabelece a aliança. Toda ela, do princípio ao fim, é Deus quem estabelece. Para quem gosta de estudar aí os vocábulos, né? Pastor Felipe, que gosta aí muito dessas questões de vocábulo, ele, o presbítero aí, Rogério. Um vocábulo que é usado na Bíblia, irmãos, o diateque, que enfatiza que as provisões da aliança sempre foram estabelecidas apenas por uma das partes, Deus. Existe uma outra palavra que poderia ser usada, que é uma palavra usada quando existe um acordo por iguais. Mas na Bíblia, a palavra usada pelos escritores, inspirados pelo Espírito Santo, é de uma palavra que mostra apenas que elas foram estabelecidas apenas por uma parte. É Deus quem determina a aliança. Amém? Até aqui? Eu sei que a princípio é uma introdução longa, ainda abrangente, mas começa a especificar. Mas nós vamos começar a ver algumas alianças bíblicas, como que elas foram estabelecidas até chegarmos à aliança do Novo Testamento. Alianças de Deus na história. Essa água aqui é para mim, não é? É? Obrigado. Deixa eu tomar uma aguinha agora, né, para dar uma refrescada. Está gravando. Deixa aí. Vamos começar a olhar as alianças na Bíblia. Vamos lá. A primeira aliança que nós temos na Bíblia é a aliança adâmica, que é em Adão. Deus fez uma aliança com Adão, lá no Jardim do Éden. Esse termo, aliança, não é encontrado na passagem em Gênesis, você não encontra lá. Mas você vai encontrar em Oséias 6,7, que vai dizer o seguinte: eles, porém, a exemplo de Adão, transgrediram a aliança, nisso eles me traíram. Está falando de Israel, está falando no período de Israel, está falando eles lá no plural, mas é interessante que o que eles fizeram lá de quebrar a aliança foi a mesma coisa que Adão fez no jardim. Deus estabelece uma aliança com Adão quando ele coloca normas e promessas. Gênesis 2, 15 a 17 vai dizer assim: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Aqui há um acordo, há uma aliança sendo colocada aqui entre Deus e Adão. E existe uma ordem, mas também existe uma promessa. Você vai ver as partes, Deus e Adão. Tem aí no estudo aí, pode acompanhar aqui embaixo. A promessa, vida. Qual seria, por que a promessa vida? Se ele não comesse, então certamente viverás. Mas no dia em que ele comeu, morreu, que foi o quê? A penalidade. A condição, deveria haver o quê? Perfeita obediência. E a penalidade foi o quê? Foi a morte. Viu que interessante na aliança? Deus estabelecendo uma aliança. Se você não fizer isso, então automaticamente viverás. E qual é o sinal visível dessa aliança? O sinal visível da vida? A árvore da vida. Se eles não comessem daquele fruto, daquela árvore, eles viveriam. Deus não os destruiu, mas Deus, por causa da queda do homem,
ele aponta para uma futura descendência, que está em Gênesis 3,15. O descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Veja que a aliança é quebrada, mas Deus já aponta para uma promessa, para algo maior que vai acontecer no futuro, que é o Senhor Jesus. É a vinda dele, a concretização da sua vinda e da aliança maior que está ligada ao nosso Senhor Jesus, a aliança eterna. A aliança noaica, que é em Noé. Aqui, de forma clara, você vai ver Deus estabelecendo uma aliança com Noé. Gênesis 6,18. Estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca, isso é um sinal de vida, sinal visível, né? E contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Essa é uma passagem que mostra a aliança de Deus antes do dilúvio. Eles obedecem as normas que Deus estabeleceu, que era o quê? Tinha que construir a arca, e no determinado dia, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras deveriam entrar na arca, e entraram na arca, e ali encontraram vida, porque eles não romperam com a aliança. Depois que saíram da arca, Deus estabelece uma aliança, aliás, não estabelece, melhor dizendo, Deus amplia a aliança. Em Gênesis 9, do 9 ao 17, eu não vou ler todo o texto, mas nós vamos ver logo no versículo 9, dizendo assim: faço agora a minha aliança convosco e com a vossa descendência. E, continuando no contexto, você vai ver que ele faz uma aliança com ele e com as criaturas, de que ele não mais destruiria o homem e os animais com o dilúvio. E aí aquele quiz, né, bíblico. Qual é o sinal que Deus então estabelece essa aliança com Noé e seus descendentes, de que Deus não mais destruiria a terra com o dilúvio? Qual é o sinal que ele mostra para Noé e sua família ali? Oi? O arco no céu, o arco-íris, né? Ele estabelece que não mais destruiria a humanidade, não mais manifestaria juízo sobre a terra, com esse sentido, com o dilúvio, e com isso então ele revela, mostra ali o arco no céu, o arco-íris, né? Isso aí dá um debate, dá uns estudos aí por causa de questões de deuses do passado e tudo, mas enfim, é o que nós conhecemos desse arco no céu, e é o que ficou estabelecido ali. E é interessante, mais uma vez dizendo, é uma aliança visível. Deus está mostrando. Lembra da árvore da vida? Agora, a arca ao qual eles entraram e foram salvos, o arco-íris, e aí é importante que você vai vendo que a aliança, ela tem sinais visíveis. Guarde isso, porque nós vamos falar lá na frente. Mas é importante ainda entendermos que quem estabeleceu essa aliança com Noé, não foi Noé. Não foi Noé que em um determinado dia disse o seguinte: não, hoje eu vou fazer uma aliança com Deus, porque esse mundo está terrível, o mundo na época estava ruim, estava tudo difícil, então eu vou fazer uma aliança com Deus e pronto. Não, foi Deus quem veio e estabeleceu uma aliança com Noé. Ok? Entendido até aí? Por enquanto? Vamos avançar. A terceira aliança é a aliança abraâmica, a aliança de Deus com Abraão. Se você for ler Gênesis 15, 18, lá você vai ver Deus estabelecendo uma aliança com Abraão. Deixa eu abrir lá em Gênesis 15, 18. Gênesis 15, 18. Vai dizer assim: e naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Olha aí, Deus estabelecendo uma aliança com Abraão. Depois nós vemos em Gênesis 17, 7, Deus dizendo: firmarei minha aliança contigo e com a tua descendência. Deus mais uma vez estabelecendo uma aliança. Em Gênesis 12, 2 a 3 e o versículo 17,
é o chamado de Deus a Abraão. Por que eu não li esse texto antes? Porque esse texto não tem a palavra aliança diretamente. Você vai encontrar em outras passagens. Mas é importante você entender que quando Deus fala de aliança nessas outras passagens, elas estão intimamente ligadas ao chamado de Deus a Abraão. Olhem comigo. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, esse é o versículo 1, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à tua descendência. Olha a descendência aí. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Viram que interessante? Deus estabelecendo aliança com ele. E é interessante que, mesmo o termo aliança não estando no chamado, elas são encontradas nas promessas que Abraão seria uma grande nação. E isso aconteceu futuramente. Israel se tornou uma grande nação. Isso é visível na história. Que ele e seus descendentes herdaram a terra de Canaã, as conquistas das terras feitas por Josué, que foi uma concretização visível da promessa de Deus. Aí você poderia aplicar o nascimento de Isaac e tudo que Abraão presenciou ou desfrutou na presença de Deus. Tudo isso sendo concretizado na vida de Abraão. Olha só, irmãos, Adão quebra a aliança, mas Deus promete o Senhor no futuro que pisaria na cabeça da serpente. Você vê Noé, que cumpriu a aliança, mas Deus prometendo a ele algo maior, que não destruiria mais a terra, nem os descendentes, com o dilúvio. E aí você tem a questão do arco-íris, que é visível. Abraão recebe o chamado, e isso se concretiza na vida dele, e Abraão é o pai da fé. Olha só, vocês estão vendo que daí nasce a nação de Israel, vai desenvolvendo a nação de Israel, eles conquistam a terra. Está vendo que tudo isso está entrando na história? Está se desenrolando na história, Deus vindo até o homem e manifestando a sua vontade. Vamos avançar. Outra aliança, aliança mosaica. Você vai encontrar aí mais uma aliança aí. A aliança de Deus com Moisés, com o povo de Israel. Olha aí, Êxodo 19, 5 a 6. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Outra referência é Êxodo 24, de 7 a 8. Veja que agora Deus começa a estabelecer em Israel um povo separado, um povo que deveria ser santo, um povo que agora seria de sacerdote, quer dizer, uma nação santa, um povo agora onde Deus começa a manifestar de uma forma mais específica a sua vontade. A aliança de Deus com Israel no Sinai, com Moisés, ela é apresentada como uma extensão ou cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Você pode ver aqui embaixo que esses textos confirmam isso. Deus falando para a nação que aquilo que já estava acontecendo de forma clara, visível na vida daquele povo, é uma extensão daquilo que Deus já havia prometido a quem? A Abraão. Ok? Vocês estão conseguindo acompanhar? Que está tendo a questão das alianças? Alianças. Deus entrando na história e manifestando a sua vontade sobre o seu povo. A aliança de Deus com Israel no Sinai tomou a forma de uma aliança real, imposta unilateralmente sobre um rei vassalo e um povo servil. Lembra que eu falei no início? É sempre uma aliança de que Deus é soberano e o seu povo submisso à sua vontade. Amém?
E é assim que Deus vai trabalhando. É a vontade de Deus que vai sendo estabelecida. E qual o sinal visível dessa aliança mosaica? Você vai encontrar esse sinal visível nos 10 mandamentos, escrito nas tábuas de pedra, escrito pelo Senhor. Então o povo pôde ver os 10 mandamentos. A circuncisão ainda sendo colocada como lei dentro da nação de Israel, que começou lá em Abraão. E você também tem as guardas das festas solenes, que era uma prova de que o povo deveria, em dias solenes, adorarem a Deus. Tudo isso estabelecido por quem? Pelo próprio Deus. Deus, Ele é o Deus da aliança. E a última aliança, no antigo pacto, é a aliança davídica. Deus havia prometido a Davi que o reino dele, que o reinado, melhor dizendo, jamais teria fim. Olha o que diz aí, em 2 Samuel 7, de 12 a 16. Quando os teus dias se completarem e descansarem com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. De quem que ele está falando aqui, irmãos? De quem que ele está falando aqui? Jesus. Davi morreu. O texto está até falando, né? Quando descansares com os teus pais, providenciarei um sucessor da sua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele, e esse reino será para sempre. Está falando de Jesus. Algo evidente. Quando começa o Evangelho segundo Mateus, o que diz o versículo 1? Alguém sabe de cabeça? O Evangelho segundo Mateus, de cabeça? Este é Jesus, ele é da descendência de Abraão e da descendência de Davi. Ele é filho de Abraão e filho de Davi. Vocês estão vendo que o Novo Testamento começa justamente citando o cumprimento dessa profecia aqui. É claro que aqui nesse texto que foi lido, não fala de aliança. Você vai encontrar o termo aliança em 2 Samuel, aqui não está não, eu não coloquei aqui, mas em 2 Samuel 23:5, Davi dizendo: a minha dinastia está de bem com Deus, ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Irmãos, eu citei essas alianças do Antigo Testamento para vocês verem que no decorrer da história Deus sempre interviu na história. Não é o homem que estabeleceu essas normas. Não foi o homem que criou essas alianças. Foi Deus quem estabeleceu todas elas. Mas todas essas pessoas eram imperfeitas. Mas Deus não. Deus é perfeito. O povo de Israel, na sua história, demonstrou ser incapaz, por si mesmo, de cumprir essas alianças. Porque o homem é falho, o homem está caído. Mas Deus estabeleceu essas alianças, porque todas elas apontavam por uma aliança maior. Tudo isso era para mostrar que o homem é imperfeito e não tem condições de cumprir, mas Deus não. Deus cumpre o que Ele diz. E Ele apontava todas essas alianças, para uma aliança maior, que é a aliança no Senhor Jesus, irmãos. É o que nós chamamos da aliança da graça, aliança do favor imerecido, a nova aliança, ou aliança eterna, como você queira chamar. Quando o homem falhou e não conseguiu obter as bênçãos oferecidas pela aliança das obras, foi necessário que Deus criasse um novo caminho esse pelo qual o homem pudesse ser salvo. Depois da queda no Éden, a Bíblia narra como Deus operou na história
um surpreendente plano de redenção por meio do qual pessoas pecaminosas poderiam chegar a ter um relacionamento com Ele. É Ele quem veio. O comentarista Baker diz o seguinte: a aliança de Deus com Israel era uma preparação para a vinda do próprio Deus, na pessoa de seu Filho, para cumprir todas as suas promessas e dar substância às sombras lançadas pelos tipos. Foi a preparação para a vinda de nosso Senhor Jesus. Por isso que o texto que foi lido inicialmente, Jeremias 31, do 31 ao 34. Essa é uma nova aliança. Uma aliança feita pelo próprio Deus com o seu povo, né? Ele faria uma nova aliança. Não seria uma aliança como que, olha só, o que ele vai dizer lá no versículo 32 de Jeremias. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança. É o que diz Jeremias. E é interessante que ele vai dizer, olha, porei a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, para aqueles que não chegaram no início, mas está em Jeremias 31, do 31 ao 34. É interessante que lá no Antigo Testamento, Deus já havia falado algo que estava relacionado diretamente ao Novo Testamento, que cumpre em Cristo. Porque em Cristo Jesus, que foi chamado Filho de Davi, conforme Mateus 1, 15, 22 e 21, 9, Deus estabeleceu uma aliança que não é apenas nova, mas ela é superior a todas as outras. Olha o que diz Hebreus, capítulo 8, versículos 6 e 10. Mas agora, tanto ele, Jesus, alcançou um ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sob melhores promessas. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão povo. O autor aos Hebreus está justamente citando o texto de Jeremias. Está justamente confirmando o que Jeremias disse alguns anos antes da vinda de Cristo. Deus estabeleceu uma aliança que não é apenas nova, mas superior a todas as outras. Deus tem uma aliança com o seu povo. Eu queria fazer uma pergunta a você, para você pensar. Como que você tem vivido dentro dessa aliança com Deus? Como está a sua vida com respeito à sua vida com Deus nessa aliança? Porque nós estamos debaixo de uma aliança que não haverá outra, não haverá outra. Essa é a aliança final, é a aliança eterna de Deus. Mas é importante que nós façamos essa pergunta pessoal: como está a minha vida dentro dessa aliança? Quando eu olho para os homens do passado, com o qual Deus estabeleceu essa aliança, ou as alianças, e eles eram imperfeitos, quebraram a aliança, muitos não creram, outros creram, mas eram falhos, e agora nós vivemos uma aliança superior. Como que está a sua vida nessa aliança superior? Importante ainda olhar para o texto de Hebreus que foi lido, Hebreus 8,6, quando ele diz, eu vou repetir: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. A nova aliança é superior porque o mediador é superior. Não é porque o homem é bom. O homem não é bom. Não é por aquilo que você faz. Esta aliança é superior porque o mediador, que é Jesus, é superior. Jesus, ele é maior que Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi. Ele cumpre a aliança. E é nele que nós somos abençoados. É nele que você é abençoado. Porque é superior. A nova aliança é superior porque as promessas são superiores.
Nessa aliança em Cristo, as bênçãos são superiores, pois Jesus, o Messias, já veio. Sua vida, morte e ressurreição expia de uma vez para sempre todos os nossos pecados. Jesus nos revelou Deus como nenhum outro fez, derramou o Espírito sobre o seu povo, como nunca tinha sido visto antes. Ele cumpriu completamente tudo o que precisava ser cumprido nessa aliança. E ela é uma promessa superior, refere-se ao propósito espiritual mais sublime na nova aliança. Por exemplo, a ideia da lei escrita no coração, conforme Hebreus 8:10 e Jeremias, Jeremias 31, é superior à promessa que somente pode levar à condição da lei antiga. E finalmente, essa nova aliança é eterna. Existe alguma condição para participar dessa nova aliança? É a fé em Cristo. A exigência é sempre pela fé na obra que Cristo realizou. Abraão e Davi, por exemplo, que creram nessas promessas, Romanos capítulo 4 vai nos mostrar que eles foram justificados, mas porque creram, pela fé. J. Packer, mais uma vez, no seu comentário, ele vai dizer o seguinte: o cumprimento da velha aliança em Cristo abre a porta da fé aos gentios. A semente de Abraão, a comunidade definida, com a qual a aliança se fez, foi redefinida em Cristo. Gentios e judeus, que estão unidos a Cristo pela fé, tornam-se a semente de Abraão por meio dele, conforme Gálatas 3, 26 a 29. Ao passo que ninguém que esteja fora de Cristo pode estar em aliança com Deus. É a igreja. Em outras palavras, a igreja, ela é a comunidade daqueles que creem em Cristo pela fé, sejam eles judeus, sejam eles gentios. E é o fato de você pertencer a Cristo que você faz parte dessa aliança eterna, dessa nova aliança, nova e última aliança, né? Isso aí foi o que eu acabei de ler. E é importante nós entendermos como é bom saber que o mesmo Deus que fez alianças com Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi, tem feito alianças conosco, com o seu povo. A pergunta volta: como está a sua vida com respeito à aliança com Cristo? A sua aliança com Deus? Veja que Deus veio, fez alianças no passado, com pessoas imperfeitas, que quebraram muitas vezes a aliança, mas agora Ele faz uma aliança eterna. Se você está em Cristo, você faz parte da aliança. E qual é o sinal visível? Lembra que eu falei dos sinais visíveis no Antigo Testamento? E quais são os sinais visíveis da aliança sua com Deus? Um dos sinais visíveis de quem faz uma aliança com Deus é o batismo. Quando você professa sua fé em Cristo e você é batizado, é um sinal visível dessa nova aliança. E qual é o sinal da permanência nessa aliança da vida cristã? É a ceia do Senhor. Quando você participa da ceia, você está participando de um sinal visível de continuidade, como servo, como súdito deste reino, onde Deus é o nosso rei, onde o Senhor Jesus é o nosso Senhor, e você demonstra que você está permanecendo nessa aliança. Eu perguntei no início: como está a sua vida com a aliança, sua vida dentro da aliança com o Senhor? Nessa vida de aliança, você também vive uma vida de intercessão, porque é um privilégio que nós temos de poder entrar no Santo dos Santos através do Senhor Jesus, que faz parte da nova aliança, conforme Hebreus 10, do 14 ao 22. Você tem aproveitado o privilégio dessa nova aliança, de estar desfrutando a sua vida de intercessão ao Senhor? Como está a sua vida, meu irmão e minha irmã? Viva uma vida firme, uma vida dentro do privilégio dessa nova aliança, uma vida de santificação, uma vida de acordo com uma pessoa que foi justificada, regenerada, porque todas elas fazem partes dessa aliança com Deus. A eleição foi a escolha de Deus aos salvos, mas a demonstração clara de que você
faz parte da aliança, é ser membro de uma igreja e é participar constantemente da ceia do Senhor. E aí, irmãos, é um estudo importante ou não é um estudo importante? Vocês viram como que Deus entra na história? Como que Deus vem ao encontro do homem? Porque o homem está perdido. O homem sem Cristo, ele está completamente perdido. Ele está alheio de Deus. E Deus, por amar o seu povo, ele estabelece alianças. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você através do Filho dele, que morreu em seu lugar, que morreu para salvar você, que morreu para te dar esse privilégio de vida cristã, de ter acesso a Deus, de viver uma vida cristã de bênçãos. As alianças falam de bênçãos, falam de maldições daqueles no Antigo Testamento que descumpriam, mas também podemos aplicar nos dias de hoje consequências de quando você quebra a aliança, quando você quebra a sua comunhão com Deus, quando você, estou falando você, vive uma vida de qualquer maneira, uma vida sem estar debaixo dessa aliança, dos privilégios, das bênçãos da aliança. Não que Deus vai deixar de cumprir a aliança, não, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele sempre cumpriu as alianças. Todas as promessas que Deus disse que faria, Ele fez, Ele faz, Ele fará na vida do seu povo. Mas é possível que pessoas dentro dessa aliança estejam sofrendo consequências por desobediência a ela? É possível. Então, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, se você entendeu o quanto Deus tem sido amoroso com o seu povo, amoroso com a sua vida, cuidadoso com o seu povo, cuidadoso com a sua vida, seja uma pessoa que sempre desfrute das bênçãos dessa aliança. Uma vida cheia da presença de Deus, uma vida de obediência à palavra de Deus, de amor a Deus acima de todas as coisas, uma vida que demonstre alguém que está debaixo de uma aliança de hoje, amanhã e eternamente em Cristo Jesus. Amém?